Olá, tudo bem? Como vocês estão? Professor Tadeu aqui com a disciplina Pesquisa de Mercado. Iremos para a aula 1, parte 2. E nesta aula, nós iremos estudar a pesquisa de marketing como fonte de informação. E temos como objetivo desta aula conhecer os conceitos, os tipos de pesquisas e as técnicas de coleta de dados utilizadas na pesquisa de marketing. E os tópicos desta aula são conceito e objetivos da pesquisa de marketing, definição do problema, objetivo e hipótese de pesquisa, e também o conceito e objetivo da pesquisa de marketing, bem como desenvolvimento do projeto de pesquisa. Na aula anterior, nós vimos que a função do marketing é conhecer o que as pessoas querem e oferecer os meios para atendê-las de modo satisfatório, eficaz, racional e rentável. E também aprendemos que o sistema de informação de marketing, ele monitora os resultados da empresa e as variáveis do ambiente externo. E quando bem planejado, inclui subsistemas como sistemas de inteligência de marketing. Conceito e objetivos da pesquisa de marketing. As denominações de pesquisa de mercado e pesquisa de marketing são frequentemente usadas como sinônimos. Entretanto, enquanto a pesquisa de mercado ela está restrita ao mercado da organização ou a um produto, a pesquisa de marketing ela compreende a pesquisa de todo tipo de dado que diz respeito à atividade de marketing da organização, incluindo os elementos abrangidos pela pesquisa de mercado, como levantamento de mercados, previsão de vendas, pesquisa de imagem da organização, a pesquisa sobre demanda de produtos no mercado. Então, é crucial neste curso a gente entender bem essa diferença de pesquisa de mercado e pesquisa de marketing, uma vez que a pesquisa de marketing, como já foi visto, ela está voltada apenas para os produtos da organização, enquanto a pesquisa de marketing ela compreende a pesquisa como um todo associado à organização. A pesquisa de marketing é a função que liga o consumidor, o cliente e o público-alvo ao mercado através da informação, usada para identificar e definir as oportunidades e ameaças, gerar, refinar, avaliar e aperfeiçoar a ação e o desempenho de uma empresa no mercado. Conforme McDaniel e Gates, que são estudiosos desta área, a pesquisa de marketing ela formula, administra e implementa o método e o processo de coleta de dados, e ainda analisa os resultados e disponibiliza as descobertas e as suas implicações. Então, assim, a pesquisa de marketing, gente, ela é um agregado, ou seja, um conjunto de técnicas que habilitam as organizações a gerar um fluxo de informações válidas. Essas informações elas têm que ser oportunas e pertinentes sobre o cliente a ser pesquisado. E também tem que ser referente aos pensamentos e ideias sobre bens e serviços correntes e sobre o que esperam do mercado. As pesquisas, é crucial que a gente possa afirmar isso, que as pesquisas elas desempenham um papel fundamental na orientação e apoio ao desenvolvimento de estratégias organizacionais. Você vê que constantemente nós estamos utilizando esse termo, estratégia organizacional, assumindo assim uma função de serviço crucial para a organização.
A pesquisa de marketing, com isso, ela pode então ser entendida como processo sistemático e objetivo, que consiste na identificação, olha só, observe esses atributos: identificação, coleta, análise e disseminação de informações, visando melhorar a tomada de decisão em relação à identificação e à solução de problemas em marketing. Assim afirma Malhotra, que é outro estudioso desta área. Para tomar uma decisão, os líderes, os gestores, eles precisam considerar os fatores externos, que são aqueles que não são controláveis pelas organizações, pelas empresas, que influenciam o processo de marketing e que incluem condições econômicas em geral, como a tecnologia, políticas, legislação, ocorrências e mudanças sociais e culturais, e além dos fatores relacionados aos vários grupos de consumo, tais como os consumidores, os acionistas, funcionários e fornecedores. Então, assim, esses mesmos líderes, eles precisam observar, ou seja, monitorar e incorporar todas essas informações para quê? Para tomar as decisões, e essas decisões elas têm que ser o quê? Assertivas. Importante, a pesquisa de marketing, ela desempenha papel crucial, importante, na tomada de decisão, pois fornece às organizações os dados sobre a eficiência do mix de marketing e as percepções para as mudanças necessárias, permitindo com isso identificar as oportunidades de mercados mais lucrativas. Isso é evidente. Ajuda as organizações a atingir metas referentes a lucros e a conquistar fatias de mercado a longo prazo. Isso é uma máxima crucial para as organizações. O mix de marketing. O que é o mix de marketing? O mix de marketing ou composto de marketing, ele é formado pelas variáveis que são controladas, que são controláveis pela organização e que influenciam como os consumidores eles respondem ao mercado. O mix de marketing, por sua vez, ele é composto pelo conhecido 4 P's, que são produto, preço, praça e promoção, que nós vamos detalhar mais à frente. O produto, ele inclui os benefícios que satisfazem as necessidades e desejos dos clientes. O preço é o valor que o cliente ele paga pelo produto e deve oferecer o melhor custo e benefício. A praça ela se refere aos canais através dos quais o produto chega aos clientes. E já a promoção ela inclui a publicidade, a propaganda, as relações públicas, a imprensa, a venda pessoal, e ela refere-se aos diferentes métodos de promoção do produto, da marca ou da organização. Então, segundo o Malhotra, a pesquisa de marketing ela exige 3 tipos de função na organização, que é a descritiva, a diagnóstica e prognóstica. Vejamos cada uma delas. A função descritiva, ela inclui a coleta e a apresentação de fatos. Por exemplo, quais são as atitudes dos consumidores em relação ao produto e à sua propaganda? A função diagnóstica, ela explica dados ou ações. Exemplo, qual foi o impacto sobre as vendas quando foi modificado o design de uma embalagem?
Já a função prognóstica, ela especifica o modo de usar as pesquisas descritivas e diagnósticas para prever os resultados de uma decisão de marketing planejada. Com isso, a pesquisa de marketing, ela ajuda os administradores, os gestores, os líderes, né, a compreender o que está acontecendo no mercado e aproveitar melhor as oportunidades, removendo as incertezas, ou seja, os riscos, e melhorando a qualidade da tomada de decisão nesse ambiente que ele é tão complexo. É importante observar também que os fenícios eles já realizavam estudos sobre a demanda de mercado, enquanto comercializavam em vários portos do mar Mediterrâneo. Interessante isso, né? E, sobretudo, a pesquisa de marketing, ela avalia as necessidades de informação e fornece as informações importantes, precisas, confiáveis, válidas e atuais sobre os consumidores. Os canais de distribuição, ela também fornece dados relacionados aos concorrentes, bem como as mudanças e as tendências do mercado, e também outros aspectos do ambiente das organizações, dos quais a empresa ela tem seus concorrentes. O objetivo disso tudo é o que? É melhorar o processo de tomada de decisão de marketing. A gente vê que tudo isso que a gente está falando, ele gira em torno de melhorar, aperfeiçoar a tomada de decisões de marketing para as organizações. Procurando com isso favorecer a competitividade e evitar altos custos associados em decorrência de decisões baseadas em informações duvidosas ou intuições, né? Ou puro julgamento. A pesquisa de marketing também, ela permite que a organização ela alcance os objetivos associados à qualidade e à satisfação do cliente. Esse conceito de satisfação que está associado a essa busca pela satisfação do cliente, ela tem sido muito empregado nesses novos conceitos associados ao marketing. Através do conhecimento sobre os tipos e as formas de qualidades importantes para determinado mercado-alvo. E com isso, observa-se também que as organizações elas podem ter uma administração proativa através da pesquisa de marketing, e à medida que altera-se o mix de marketing para se adaptar aos novos padrões emergentes nos ambientes econômicos, sociais e competitivos. Já uma administração reativa, ela espera a mudança causar um grande impacto para depois agir. Isso é muito arriscado. Uma determinada organização esperar que o ambiente ele mude para você se alterar a ele, né? É interessante que a organização ela tenha essa iniciativa, né? Ela seja proativa a fim de prever as possíveis mudanças. A pesquisa de marketing com isso, gente, ela antecipa as mudanças do mercado. Ela dá essa previsão de mudança e os desejos dos consumidores, sugerindo com isso o desenvolvimento de bens e serviços para atender a essas necessidades e desejos. Você vai observar que a partir de agora a gente vai ver muito essa questão de satisfação de desejos, necessidades dos consumidores, certo? Então assim, desempenhando com isso um papel importante para essa administração proativa, né, com iniciativa. Vamos para as etapas do processo de pesquisa de marketing. A pesquisa de marketing
Ela é um processo sistemático e apresenta uma sequência lógica de etapas que asseguram o alcance do objetivo de sua pesquisa. Então, assim, se você pretende realizar uma pesquisa de marketing, né, para uma empresa, você deve seguir as seguintes etapas, né, para esse processo, que são as seguintes: definição do problema e dos objetivos da pesquisa, elaboração de hipóteses, que são os questionamentos, desenvolvimento do projeto de pesquisa, coleta e análise de informações, preparação do relatório e apresentação dos resultados. Então, vamos ver a seguir os detalhes sobre essas etapas. Definição do problema, objetivos e hipóteses de pesquisa. A definição do problema de pesquisa é a primeira etapa do processo. Para definir seu problema de pesquisa, você deve ter claro o que quer pesquisar e que informações pretende buscar. Isso é algo crucial na pesquisa. Você também deve apresentar seu problema de pesquisa de maneira clara, precisa e objetiva. E assim, o seu problema de pesquisa, ele precisa estar diretamente relacionado às respostas que você pretende obter. Deve atender a algo direcionado, ser formulado em forma de uma pergunta e ser delimitado a uma dimensão viável, né? Então, quando a gente fala assim em delimitação, é que o seu questionamento, aquilo que você quer pesquisar, ela deve ser o mais específico possível. Por exemplo, o problema de pesquisa, né? Qual o perfil do público consumidor das balas X? Está bem delimitado, está bem específico a que público se quer trabalhar, né? Consumidor de balas, um exemplo. Na etapa seguinte, quando você estabelecer os seus objetivos de pesquisa, você deve apresentar as ações que serão desenvolvidas para a resolução do problema de pesquisa. O objetivo é fundamental em uma proposta de pesquisa, através do qual se pretende encontrar respostas às questões relevantes, até então não respondidas por outros pesquisadores, ou aplicar técnicas em estudo de caso. Pois bem, mas tenha em mente que você deve estabelecer os objetivos que realmente devem ser alcançados. Então, assim, todo o trabalho, toda pesquisa deve envolver um objetivo, né? Aquilo que você está buscando esclarecer. Então, assim, os objetivos de pesquisa, eles se referem às informações que devem ser coletadas para responder ao problema de pesquisa e contribuir na tomada de decisão. Determinar os objetivos da pesquisa é estabelecer os resultados que se pretende alcançar com a pesquisa para responder à pergunta da pesquisa. Com relação aos objetivos, eles podem ser divididos em dois grupos, em objetivo geral e objetivos específicos. O objetivo geral, ele é apresentado na forma de um enunciado, que reúne todos os objetivos específicos ao mesmo tempo. Trata-se da resposta à pergunta da pesquisa. Então, por exemplo, se você quer fazer uma pesquisa com relação a um determinado público, as intenções, as necessidades de determinado público, o teu objetivo, ele vai buscar responder a essa pergunta, né, a essa pesquisa relacionada a um público-alvo.
Um exemplo disso é: qual é o perfil do público consumidor das balas X? Então, assim, os objetivos específicos, eles informam sobre as ações particulares que se referem à análise teórica, né? Os objetivos específicos, eles informam sobre as ações particulares que se referem à análise teórica e aos meios de investigação, que são as etapas necessárias à elaboração da pesquisa, tudo que será realizado no processo da pesquisa. Um exemplo de objetivo específico: identificar a renda, verificar o grau de escolaridade, identificar a faixa etária. Então, tanto o objetivo geral como os específicos, eles devem ser iniciados com o verbo no infinitivo: verificar, relacionar, tá certo? Então, a próxima etapa ao se planejar uma pesquisa de marketing é ter bem claras as suas hipóteses de pesquisa. O que seria uma hipótese? Bem, as hipóteses são uma suposição que você tem sobre algo, e essa suposição ela pode ser verdadeira ou falsa. Como, por exemplo, você tentar supor que a cor da embalagem de um determinado produto ela pode influenciar nas vendas desse produto. Ou ainda, será que a participação de um determinado artista ela pode influenciar na venda, na potencialização da venda de um determinado produto? Olha, um exemplo de hipótese. Pois bem, elas consistem na apresentação de um ou mais enunciados sob a forma de sentença declarativa que resolve provisoriamente o problema de uma pesquisa. É como eu falei, é uma suposição. A formulação de hipótese, ou seja, de uma suposição, ela orienta o trabalho da pesquisa e ela está diretamente ligada ao problema de pesquisa. O conteúdo de sua hipótese de pesquisa, sempre associe essa ideia de hipótese, o conceito de hipótese à suposição, para ficar fácil o entendimento. Continuando. O conteúdo de sua hipótese de pesquisa deve ter conceitos claros e específicos e não se basear em valores morais. Mas o que seria uma hipótese de pesquisa? Vamos formalizar isso que eu acabei de definir, como hipótese de pesquisa. Vamos definir aqui. A hipótese é a proposição do pesquisador sobre as causas de um problema ou sobre as interrelações das variáveis que conduzirão a determinada situação ou objetivo. Fica um pouco confuso. Por isso que eu dei um exemplo anteriormente, para facilitar o seu entendimento sobre a ideia de hipótese. A pesquisa tratará de buscar respostas que refutarão, ou seja, que tentarão responder às suposições apresentadas. Exemplos de hipóteses para o problema. Qual o perfil do público consumidor das balas X? Os consumidores das balas X são crianças e adolescentes entre 8 e 18 anos. Os consumidores das balas X possuem renda superior a 3 salários mínimos. Uma dessas hipóteses pode apontar outra possível característica dos consumidores de balas e chocolates. Definidos o problema, os objetivos e a hipótese da pesquisa, o próximo passo consiste em desenvolver o projeto de pesquisa. O desenvolvimento do projeto de pesquisa.
O projeto de pesquisa é o plano a ser seguido para atender aos objetivos ou hipóteses da pesquisa. Não existe um projeto específico ou de pesquisa de marketing, mas deve ser aquele que melhor responde à pergunta de pesquisa. A escolha de um ou outro projeto pode decorrer dos custos da pesquisa, da qualidade das informações oferecidas para a tomada de decisão, das restrições de tempo e do tipo de projeto selecionado. Então, vamos abordar aqui alguns elementos essenciais que compõem o projeto de pesquisa. Esse projeto de pesquisa aqui, ele é essencial para todo tipo de projeto. O projeto de pesquisa, ele deve apresentar os seguintes elementos: problema, objetivos, né? Tudo na vida da gente tem que ter objetivo, isso? A hipótese, que são as suposições, fontes de dados, tipos de pesquisa, as técnicas de coleta de dados, como é que vai ser coletada essas informações, plano de amostragem, instrumentos de pesquisa, forma de análise de dados, como é que vão ser analisados esses dados, o cronograma, que é o passo a passo do que vai ocorrer ao longo da pesquisa, orçamento para a realização dos trabalhos e apresentação de relatório, certo? Então, vamos detalhar um pouco mais esses elementos. O desenvolvimento do projeto, ele deve partir da definição do problema. Então, tudo parte do problema. Inclusive, havia até, eu me lembro de uma certa propaganda, né, que fala do canal Futura, que dizia o seguinte: o que move o mundo não são as respostas, e sim os questionamentos, ou seja, as perguntas. Então tudo, né, todo tipo de projeto, todo tipo de plano que a gente tem para a vida da gente, ele se move a partir de um questionamento. Será que isso é viável? Será que isso não é? Será que eu posso isso? Será que eu posso aquilo? Então tudo parte da definição de um problema. Continuando, dos objetivos, das hipóteses de pesquisa, para determinar os demais elementos necessários à realização da pesquisa, como por exemplo a metodologia. Metodologia é como se vai desenvolver aquele trabalho, quais são os recursos que serão utilizados para o desenvolvimento daquela pesquisa, por exemplo. De acordo com Matar é um teórico aqui do marketing, definir a metodologia de pesquisa significa determinar as fontes de dados, o tipo de pesquisa a ser adotado, os métodos e as técnicas de coleta de dados, estabelecer a população de pesquisa e o tamanho da amostra, bem como o processo de amostragem, planejar a coleta de dados e prever o processamento e análise dos dados. A princípio, essas ideias, esses conceitos que está sendo apresentado a vocês, podem estar sendo assim um pouco complexos, mas à medida que a gente vai se adentrando no conteúdo, esses conceitos, essas ideias como amostragem, análise de dados, processamento de informações, eles vão ficando mais claros. Então, assim, as fontes de dados, elas podem ser primárias ou secundárias, como nós já havíamos dito anteriormente. E assim, os dados secundários, eles são aqueles que já estão à disposição do pesquisador. Ou seja, a empresa, as organizações, elas já têm, de certa maneira, esses dados em mãos. Enquanto que os dados primários, eles são o quê? São aqueles que ainda não estão disponíveis. Então, são aquelas informações
que os pesquisadores, eles vão atrás, eles vão lá buscar. Elas não estão lá no ponto, não, para você só coletar. Você vai ter que buscar essas informações. E ao definir o tipo de pesquisa, devemos considerar os seguintes aspectos: o nível, a abordagem, o procedimento de coleta de dados. Quanto ao nível de pesquisa, essa pesquisa ela pode ser exploratória, descritiva e explicativa. Bem, a princípio essas expressões elas podem parecer estranhas, mas logo mais nós vamos nos debruçar sobre alguns desses conceitos. Quanto ao tipo de abordagem, ela pode ser qualitativa, de qualidade, ou quantitativa. Definindo o tipo de pesquisa e as fontes de dados, devemos definir as técnicas de coleta de dados, ou seja, de que forma esses dados eles serão coletados, considerando os mais diversos recursos disponíveis: tempo, complexidade, a natureza da informação requerida, a precisão necessária. E geralmente são utilizadas como método de coleta de dados as entrevistas, que pode ser por escrito, pessoal, por telefone, por correio, por e-mail e pela internet. Além disso, o pesquisador ele também precisa definir se a pesquisa vai envolver toda a população ou se vai optar por uma amostra. Até porque a amostra, ela muitas vezes ela representa uma parte do todo, uma parte que possui as mesmas ou boa parte das características do todo. E desta forma, o plano de amostragem ele determina quem o pesquisador pretende pesquisar, quantas pessoas precisam ser pesquisadas e a forma como os pesquisados eles serão abordados. O pesquisador também ele precisa definir como os resultados serão medidos e quais instrumentos serão utilizados na coleta de dados. Para isso, ele precisa desenvolver as escalas e o instrumento adequado para realizar tais medições. O questionário é o instrumento de pesquisa mais utilizado na pesquisa de marketing. Entretanto, o pesquisador ele pode optar por instrumentos mecânicos, como por exemplo um monitor de tráfego, uma máquina que mede o fluxo de veículos em determinado trecho da rua ou em estrada, ou um medidor de TV instalado em residências para conhecer audiências de programas. E por fim, a coleta e análise das informações. Elaborado o projeto de pesquisa, devemos seguir as demais etapas do processo de pesquisa de marketing, que são a coleta e análise das informações, preparação do relatório e apresentação dos resultados. A coleta dos dados ele consiste na execução da pesquisa, a partir do que foi planejado no projeto, isso é óbvio. Esta etapa ela permite o acesso a dados que serão devidamente tratados e se tornarão informações valiosas para o processo da tomada de decisão. A gente já tem falado isso desde o início do nosso estudo, em relação aos problemas que o marketing apresenta. E a análise dos dados consiste na ordenação, na tabulação e interpretação desses dados. E a análise que possibilita a transformação do resultado da coleta desses dados em informações vão apontar caminhos e ações necessárias para a determinação das estratégias de marketing. E
E com relação à preparação do relatório e apresentação dos resultados. Concluída essa parte da análise dos dados, o pesquisador ele deve apresentar um relatório final, mostrando que os resultados eles são confiáveis e justificados pelos dados coletados. Neste relatório, o pesquisador ele precisa apresentar uma declaração clara dos objetivos da pesquisa, um resumo da metodologia que foi empregada e das principais descobertas e conclusões e recomendações. E assim, por meio desse passo a passo, se é construído um material de pesquisa. Como resumo desta aula, nós aprendemos que a pesquisa de marketing é um agregado de técnicas que possibilita às organizações obter as informações que precisam, podendo ser definida como processo de identificação, coleta, análise e disseminação sistemática e objetiva de informações. E vimos também que, como um processo, a pesquisa de marketing possui uma sequência lógica de etapas, tais como reconhecimento de um problema de pesquisa, planejamento da pesquisa, execução de pesquisa e apresentação de resultados. E é isso. Até a próxima aula.